Aqui é o professor Emanuel Nery do Q3 Cursos Jurídicos e hoje eu vim falar sobre a MP 927 de 2020, certo? Antes de mais nada, eu queria convidá-los para uma live que eu vou fazer hoje no Instagram do curso Q3, @Q3 Cursos Jurídicos, às 21 horas, falando de tudo que essa lei trouxe novidades, certo, gente? Aqui agora eu vou trazer as principais mudanças para vocês. O que é que eu quero que vocês saibam de primeiro? Essa fake news aí que está saindo, que o governo determina suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, é uma exceção prevista aqui na lei, uma das hipóteses previstas na medida provisória 927, mas tem condições e não vai ser aplicada assim abertamente, não é algo determinado diretamente pelo governo, certo? Vamos lá. Qual é a primeira coisa que essa MP é importante? Ela vem em decorrência do decreto 6 de 2020 de calamidade pública e diz que enquanto vigorar esse decreto, as partes, empregador e empregador, podem, por acordo individual, dispor de bom senso das formas como o contrato de trabalho serão regidos. E passam então a prevalecer até mesmo sobre a lei e sobre as negociações coletivas, sobre os acordos e as convenções coletivas de trabalho. Então, diante da dificuldade de encontrar sindicato aberto, de resolver isso e da emergência, a MP vem dar liberdade para empregador e empregado fazer os ajustes necessários, certo? Agora, a primeira coisa, essa livre negociação tem limites. Os limites são os limites previstos na Constituição. Então é bom você destacar sempre o artigo 7º da Constituição Federal. Na própria CLT já tinha, como eu falei no vídeo anterior, o artigo 611-A falando de hipóteses que os sindicatos poderiam negociar e as limitações do artigo 611-B que eu acredito que continuam vigentes, inclusive para esses acordos individuais, certo, gente? Agora, próximo tópico, teletrabalho. É o seguinte, a ordem anterior é que para o empregado migrado do sistema presencial para o teletrabalho, precisava ter mútuo acordo e registro na carteira de trabalho. Então, primeira mudança, não precisa mais de acordo. O empregador pode unilateralmente determinar a migração para o teletrabalho. Agora, importante, antes mesmo disso, conforme o artigo 62, inciso 3 da CLT, o empregado que faz teletrabalho, ele já era obrigatoriamente excluído do capítulo de duração do trabalho da CLT. O que é que isso significa? Significa que ele não terá direito a horas extras, adicional noturno, nem a intervalo para repouso e alimentação. Quanto aos equipamentos, tanto seja um computador ou seja um software, alguma coisa assim, esses equipamentos têm que ser ministrados, já era antes, por um acordo individual entre as partes que trate como é que vai ser feito o custo desse equipamento e também sobre os cuidados de ergonomia que o empregado deve ter em casa. Agora, com a medida provisória, ela reitera a ideia de que o custo de equipamentos, inclusive com reembolso e comodatos, focados softwares aí, podem ser utilizados e manejados por meio de acordo individual escrito. A novidade é que esse acordo individual antes era somente prévio, agora não, agora ele pode ser prévio ou em até 30 dias. Então você manda o empregado para o teletrabalho e em 30 dias você vai firmar um acordo com ele dizendo mais ou menos como é que vai funcionar essa divisão dos custos de equipamento, certo? Novidade também, esse teletrabalho agora é permitido para os estagiários e aprendizes, ok? E, muito importante, que já tem gente perguntando, o vale transporte não será mantido durante o teletrabalho porque o empregado não está tendo deslocamento. Agora, plano de saúde, assistência médica hospitalar, odontológica e vale alimentação, isso aí está mantido, ok? Vamos lá, férias. E aí, férias, eu já havia antecipado antes para vocês que provavelmente a comunicação de 30 dias para a CLT, 10 dias lá na Lei Complementar 150 das domésticas, seria dispensada. No caso aqui, a MP traz um prazo de 48 horas para o comunicado de férias, certo? E, muito importante, ela deve ser no mínimo 5 dias, o que já era previsto normalmente pela CLT. E ainda que não haja o término de um período aquisitivo, essas férias podem ser concedidas.
E olha que interessante, a MP vai além, ela diz para períodos futuros, ou seja, férias futuras podem ser também dadas férias antecipadas aqui, para que futuramente o empregado não tenha férias, certo, gente? Isso é uma medida muito interessante para esse período que a gente não sabe o quanto vai durar o período de quarentena. Ainda, muito importante também, o pagamento. Essa foi a melhor coisa que o governo fez para os empregadores, porque antes a regra era que o empregador tinha que pagar as férias e o 13º as férias e o texto constitucional em até 2 dias úteis antes do início do gozo das férias. Agora as férias terão que ser pagas até o 5º dia útil subsequente ao início do gozo das férias, certo? E o texto constitucional, que é o mais difícil para muitos empregadores, pagar tantas férias de uma vez, será diferido o pagamento até dia 20 de dezembro, que é a data do pagamento também do 13º, certo? Da mesma forma, abono pecuniário, a conversão do texto constitucional, a conversão de um texto de férias em abono pecuniário depende da anuência do empregador, senão o empregado não vai ter direito, e o pagamento dele será até 20 de dezembro. Férias coletivas, minha gente. Férias coletivas também já eram permitidas, sendo que agora está dispensada a comunicação para o sindicato e para o Ministério da Economia. E elas devem ser concedidas também em no mínimo 48 horas de antecedência à comunicação. Agora, o que a MP expressamente retirou foram os limites, porque antes a CLT previa um limite de no máximo 2 férias coletivas por ano e o período não podia ser inferior a 10 dias. Agora esses limites foram retirados, então pode ser mais de 2 por ano, se já tinha sido concedido antes, pode conceder de novo, e o período pode ser menor que 10 dias. Vamos lá, mais interessante aqui que o pessoal está pegando, essa suspensão do contrato de trabalho. Já era uma hipótese prevista para um curso de capacitação profissional, só que isso tinha que ser regulamentado por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Agora, a MP permite por acordo individual que o empregador suspenda o contrato de trabalho e seu empregado passe a realizar um programa de capacitação, um curso online, que seja do próprio empregador ou de entidade por ele lá associada, e que enquanto durar, ele não vai precisar receber salário, mas ele pode receber uma bolsa qualificação que não tem natureza salarial. O prazo antes de 3 meses passou a ser até 4 meses, mas ela só vai durar o período do curso. E é importante que esse curso aconteça, porque caso o curso não aconteça, ou durante esse período o empregado trabalhe para a empresa, porque se ele está fazendo curso ele não pode trabalhar, aí ele vai ter descaracterizado a suspensão do contrato de trabalho para capacitação e vai ser remunerado por todo o período. Então, é muito importante agir com cuidado nessa suspensão, não é somente suspender o contrato de trabalho e pronto, certo? E é possível sim o pagamento de uma bolsa como auxílio que não vai ter natureza salarial. Bem, minha gente, por último eu gostaria de destacar, tem muitas outras mudanças, mas como eu já falei, a live às 21 horas lá no @Q3 Cursos Jurídicos eu vou falar mais sobre as outras mudanças, mas por último aqui eu vou falar do FGTS, que o pagamento e o recolhimento das empresas do FGTS foram diferidos no caso de competências março, abril e maio, que o vencimento é em abril, maio e junho, foram diferidas para o pagamento a partir de julho, certo? E esse pagamento pode ser parcelado em até 6 vezes a partir de julho, desde que haja a declaração até 20 de junho pela empresa, certo? Então esses 3 meses aí do FGTS foram diferidos e podem ser pagos parcelado em até 6 vezes a partir de julho de 2020. Muito importante também é que essa MP expressamente diz que ela se aplica aos terceirizados e aos trabalhadores temporários da Lei 6.019/74, aos trabalhadores rurais da Lei 5.882 e no que couber, como a gente já falou em vídeo anterior, que a CLT é subsidiariamente aplicada na Lei dos Domésticos, no que couber na Lei Complementar 150/2015 das Domésticas, certo? E por último, ele fecha dizendo que quem já havia tomado uma dessas medidas ou outras, que são várias medidas na MP, quem já havia tomado alguma medida assim antes mesmo de entrar em vigor a medida provisória,
nos 30 dias anteriores, desde que ela não contrarie as determinações da medida provisória, serão consideradas válidas. Tá bom, gente? Então aqui é a professora Manuel Neri. Eu aproveito para reiterar o convite da live hoje às 21 horas no @Q3 Cursos Jurídicos, que a gente vai debater aí com mais calma todos esses pontos e outros pontos que a MP 927/2020 trouxe.